João 15, João 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Prestar atenção no finalzinho? Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Estamos chegando já no fim desse ano, concluindo essa jornada do cuidado, né? Não vou dar spoiler do que vai ser ano que vem, tá bom? Mas vamos já, material preparando já, né, Abre? Estamos fazendo já aquelas artes bem legais, bem bacanas. Mas o ano que vem é outro tema, outra temática. E o que nós aprendemos sobre o cuidado esse ano? O que nós vimos? O que a gente praticou? Porque aprender, ver, olhar, ler e estudar é legal, muito bom, mas melhor ainda é praticar. Porque o cristão, ele não vai para o céu, ele não está salvo porque ele leu. Ele está salvo porque ele acreditou, porque ele se converteu, porque ele agiu. Então a ação nesse ponto é mais importante do que somente a leitura, somente ver, somente estar aqui cumprindo um ato religioso, cumprindo um protocolo. Não, tem que ir para a igreja domingo, que domingo é dia do Senhor. Nós somos religiosos, sim. De quem você cuidou esse ano? Ou quem cuidou de você esse ano? Você lembra de algumas pessoas que cuidaram de você esse ano? Quando deu aquele aperto financeiro, no meio da crise, da pandemia? Quando alguém fez uma compra para você? Quando alguém te ajudou aí, com questões de, sei lá, ficar com seu filho? 3 filhos, né, Paola? Certeza. Eu passei por isso já. 2 filhos lá em casa também. Então alguém ficou com meus filhos quando eu estava vindo aqui na igreja. Cuidou de você essa pessoa. Quando alguém te ofereceu um copo d'água quando você estava com calor, cuidou de você essa pessoa. Você lembra dessas pessoas? Se alguém cuidou de você, ora por ela. Agradeça a Deus pela vida dela. Porque essa pessoa existiu na sua vida para cuidar de você. Da mesma forma que você, com certeza, como um bom cristão que você é, você também cuidou de alguém. O texto em questão foi escrito por João, mas essas falas são de Jesus, né? Mas Jesus usa um termo, videira, pé de uva. Por que ele usou esse texto? Por que essa analogia? Por que ele usou essa descrição como videira? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a real videira. Porque lá no Antigo Testamento, se a gente voltar um pouco, Deus usou esse termo para com o povo de Israel, para com o povo hebreu. Deus chama algumas vezes o povo de Israel de videira. No período interbíblico, tinha um povo, um pessoal, um movimento dos macabeus, e tinha uma moeda, né, do povo ali, de Israel ali. Essa moeda, atrás dela, tinha uma videira. O símbolo do povo ali era a videira. E em qual contexto Deus chama o seu povo de videira? Vamos lá em Salmos 80, de 8 a 10. Ele vai: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela, os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Em Jeremias 2:21 ele fala: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Aqui Deus fala de 2 tipos de fruto diferentes, percebeu? Em Salmos fala que o povo de Israel, que é a videira, vai para Canaã, e lá frutifica, e lá prospera, e lá traz bons frutos. E em Jeremias ele fala: como é que eu plantei uma videira tão bonita aqui em Canaã, e vocês tornaram uma videira tão feia? Perceberam? As 2 vezes que Deus fala de videira, ele usa frutos. E as 2 vezes que ele traz videira para o povo de Deus, ele traz como se nós estivéssemos plantados em algum lugar.
como se Ele tivesse colocado a gente ali. Sempre daremos bons frutos se permanecermos em Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje, Jesus, a revelação no cuidado de Deus através dos frutos do cuidado. Estamos falando de cuidado, então é o cuidado para frutificar. Vamos lá no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Com qual objetivo a gente cuida de alguém? Não, cuido de alguém porque eu sou uma pessoa muito boa. Só por isso? Não tem objetivo nenhum? É como se fosse uma árvore que desse um fruto tão alto que ninguém conseguisse pegar. Para que aquele fruto? Nós frutificamos para alguma coisa. Nós frutificamos para alguém. Os frutos aqui, vocês podem perceber que são as obras, não obras da carne, mas obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito, então? Cuidado, oração, adoração, louvor, essas demonstrações do amor de Deus para com o próximo. Lembra? Se Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós damos o frutinho. Mas de onde é que vem essa essência? É do tronco principal, é de Jesus Cristo. Então, se nós estamos dando bons frutos, a nossa força está vindo dele, a nossa alimentação está vindo dele. E se tudo está saindo dele, nós estamos no caminho certo. E aí ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Uai. Esse trecho diz que o pai é quem cuida da videira. E aqui temos duas opções: ser produtivo, dar frutos e ser limpo para ser cuidado pelo pai. Ou seja, você está dando fruto. Você, deu ali o seu fruto, vamos dizer, essa semana aí você cuidou de uma pessoa. Tenho certeza que se você cuidou de uma pessoa nessa semana, você com certeza passou por alguma dificuldade para cuidar daquela pessoa. Você deixou de fazer algo, talvez você ia fazer compra, e faltou o que você ia comer esse final de semana, teve que ir lá correr e tal, aquela confusão toda. Isso pode ter acontecido, você pagou um preço. E aqui fala, quando nós geramos frutos, Deus vem e limpa para que dê mais frutos. Essa limpeza é o cuidado de Deus com você. Com certeza você se desgastou. Com certeza a gente quando empenha algo na obra, a gente fica cansado, estressado, dá um desgaste em alguns relacionamentos. Isso é normal, irmãos. Isso é normal. E nessa hora, vem Deus para cuidar de nós. Observa aqui, para que Deus venha cuidar de nós, nós primeiro cuidamos do próximo. Porque se a gente não está desgastado, para que Deus vai cuidar da gente? É como se você comprasse algo novinho e deixasse na prateleira. Ele sempre vai ficar novo, nunca vai precisar de cuidado. Mas você nunca também vai usar. É um enfeite. Será que nós somos uns galhos de enfeite? Aqueles douradinhos que você compra e bota ali, ó. Bonitinho, né? Ficou aquilo ali? Então, a gente é aquilo ali, um enfeite. É um galho muito bonito. Nossa, que flor linda, que coisa. Mas está lá, não serve para nada, só serve para olhar. Qual é a utilidade daquilo? Ou não gerar fruto nenhum e ser cortado e lançado para queimar. O texto fala. Na segunda, a gente não gera fruto, né? Na primeira, a gente gera fruto, se desgasta, se machuca, fica cansado, perde uma coisa e outra, e Deus vem e cuida da gente. Na segunda, nós não fazemos nada, permanecemos na nossa pompa, permanecemos na nossa zona de conforto, permanecemos no nosso mundinho, permanecemos selecionando pessoas a quem cuidar, e Deus vem e olha assim: cara, não é esse fruto que eu quero. Não é isso que essa planta tem que dar. Um pé de limão não pode dar abacate. Não é isso, então vou cortar. Quem é você nesse ponto aí? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você?
Eu sou a primeira opção, que eu dou fruto, fico cansado e Deus vem e cuida de mim, ou eu sou a segunda opção, que fico sempre bonitinho, esperando Deus me cortar? Jesus, a revelação do cuidado de Deus, através dos frutos, do cuidado e agora do preparo. Preparados para frutificar, poderia ser esse texto aqui. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Todos nós temos os pré-requisitos principais ou primordiais para a gente frutificar. Concorda comigo ou não? Temos vida? Somos salvos? Cremos em Cristo? Falamos que andamos em Cristo? Esses são os pré-requisitos para frutificar para Deus. Nós já temos todos os pré-requisitos. E agora falta o quê? A ação. O fruto começar a crescer. O fruto começar a nascer. Estamos preparados, porque Cristo antes nos preparou. Antes cuidou de nós, revelou o cuidado de Deus através dele para conosco, fazendo da vida dele um exemplo para nós. Então nós já sabemos o que fazer. O pastor falou de manhã, você quer fazer uma coisa, você quer ser alguém importante, quer ser alguém perfeito no que você vai fazer? Olhe para Jesus e faça o que ele fez. É o exemplo perfeito. Né? Deus cuida da gente até antes da gente nascer. Como Jesus Cristo, ninguém aqui eu acho que estava lá na época de Jesus Cristo, né? Acho que não. Então, se nós temos os exemplos, se nós temos várias histórias, se nós temos a Bíblia, se nós temos nossos pais, nossos avós e tal, tudo mais, eu queria lembrar algumas pessoas com você. Adão. Deus cuidava de Adão? Claro. Na viração do dia, lembra? Queria ir lá conversar com Adão e Eva. Deus cuidou de Noé? Abraão, Isaac, Jacó. Agora voltando aqui lá no Egito, com Moisés, indo para a terra prometida. Depois entrando com Josué, com Jacó. E aí? Na Babilônia, na Pérsia. Ah, João, mas o pessoal já foi, eles estavam lá em outro país. Ok. Deus estava cuidando deles, cuidou tanto que eles voltaram. Talvez, o cuidado de Deus para a gente, para conosco, não seja o que nós desejamos, não seja aquilo que a gente espera. Talvez o cuidado de Deus para conosco seja o que a gente precisa. E esse talvez já é falando a verdade realmente, né? É isso mesmo. Quando a gente quer algo, quando a gente acha que precisa de algo, como é que a gente ora pedindo a Deus? Senhor, me dê um carro, eu preciso de um carro. Para que você precisa de um carro? Para trabalhar, para ir para a igreja. Aí você está pedindo a Deus, né? Você joga a igreja primeiro. Não, para servir a Deus. Para vir na casa do Senhor. Você mora do lado da igreja. Para servir a Deus. Quando Ele te dá um carro, você serve a Deus, irmão? Ou você usa o carro para ir para a praia, quando era para estar aqui? Ou quando a pessoa pede para levar no hospital, você fala, não, meu carro não. Infelizmente aí, gasolina está cara. Deus nos dá a condição para nós fazermos a obra dele, para nós darmos frutos. Deus semeia, Deus nos bota ali o fertilizante, que são essas bênçãos que nós temos, para a gente frutificar. Deus poda a gente, Deus limpa a gente, para que a gente dê frutos melhores. E às vezes, usamos esses fertilizantes, esses frutos, só para a gente, e não dá fruto nenhum. Teve uma situação que Jesus estava num lugar muito ensolarado, e ele parou perto de uma árvore, e nem sombra ela deu. Aí falou, então essa árvore aqui não presta, que seca e morre. Será que a gente está aqui com um propósito e não está cumprindo ele? Será que a nossa intenção de dar fruto não foi alcançada? Será que os frutos que nós estamos dando não são os frutos que Deus espera de nós? Ele mesmo disse
nada podemos gerar se não estivermos nele. Mas como é que então a gente consegue dar um fruto ideal, sermos fertilizados, limpos e totalmente manutenidos, para dar fruto? Aí eu volto no 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus Cristo desdobra a responsabilidade para a gente. Nós estamos aqui, vamos supor que nós estamos aqui, né? Jesus está ali, a gente está aqui. Está conversando aqui, aí Jesus fala, ó, vocês vão ter que cuidar desse povo todo aí. Não, mas aí o Senhor cuida, o Senhor tem poder, o Senhor é Deus, tal, tal. Ele fala assim, não, se vocês estão em mim, e eu estou com vocês, vocês vão lá e fazem o que eu faria. Esse é o ponto. Fazer o que eu faria. Não é fazer algo diferente do que Jesus Cristo faria. Não é. Não estamos falando aqui de pegar uma pessoa, botar dentro da sua casa, cuidar dela a vida inteira, sem nenhum objetivo. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de cuidado. O cuidado de Deus. Nosso tema é Jesus, a revelação do cuidado de Deus. Como é que Deus cuida de você? Transmita isso para outra pessoa. Aliás, Deus utiliza as suas experiências com Ele, para que com as suas experiências você transmita isso para outra pessoa. Eu já falei aqui uma vez que nós somos como se fosse um rio, um canal de bênçãos, um canal de cuidado, um canal de fé. Então, se nós recebemos, nós temos que passar do mesmo jeito, são as mesmas águas que tem que fluir pela gente. A gente não pode receber uma fonte de água doce e jogar uma fonte de água amarga para as pessoas. Se estamos recebendo fontes de água doce de Deus, umas bênçãos incontáveis, por que a gente vai reter só para a gente? Não, que é só para mim. Se Deus mandou para mim, aqui é para... Né? Não. Joga aí. Semeie. Lança teu pão sobre as águas. Jesus, ele diz que é a videira, ou seja, a origem. O início, a fonte, a raiz, onde começa todo o nosso trabalho, todo o nosso entendimento. E nós estamos ligados a Ele. Temos uma promessa e um dever. Gerar muitos frutos. É o nosso dever. Somos chamados para gerar muitos frutos e não para sermos cortados e lançados fora. Tenho certeza que pela vontade de Deus, nenhum galinho, nenhum raminho, nenhum galinho que somos nós, seríamos cortados fora. Eu tenho certeza disso. Mas, pela nossa desobediência, pela nossa insistência em não cumprir o que Deus tem para nós, nós somos cortados fora muitas vezes. Temos também uma verdade eterna nesse ponto. Sem Ele, nada podemos fazer. Desde a eternidade é assim. Desde quando gerou o mundo. Aí eu vou com você lá em João 1. Lembra de João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive você, inclusive eu, inclusive tudo que está aqui. Nada disso que está aqui seria se não tivesse originado em Deus, em Jesus Cristo. Nada. Dessa mesma forma que nada poderia se originar nele, nós também, com a nossa fé, não poderíamos fazer nada sem Ele. Então, todo cuidado, tudo que você for fazer, coloque Ele em primeiro lugar. Ele tem que ser a parte da frente, nós o pano de fundo. Lembra que João falou, importa que Ele cresça e que eu diminua? A gente até canta, né? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Por que a gente canta e não faz? Por que a gente fala tanto e não faz? Por que a gente prega? Por que a gente escreve? Por que a gente posta nos stories? Por que a gente manda recadinho, manda cartinha? Por que a gente faz tanto evento, mas não cumpre? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, nosso segunda a sexta ali, nosso trabalho, a gente não faz isso. Por quê? Tem um teatro que a gente fez aqui na igreja algumas vezes, chama o Banco da Decisão. É um banquinho bem simples, é uma cadeirinha, aí tem uma menina, né, geralmente é uma menina, e Jesus. Aí ela fala assim, Jesus, está aqui o banco da decisão da minha vida.
Tudo que eu for fazer agora, é o Senhor que vai sentar aqui e vai coordenar. Aí começa a surgir algumas coisas. Aí ela fala assim, não, Jesus, aqui não, isso aqui não, vai, sai. Aí ela começa a expulsar Jesus dali. Assim somos nós. Quando a gente começa a vida, quando a gente acende o fogo, aceita Cristo, daquele primeiro amor, nós estamos aqui, vamos Jesus, vamos lá Jesus, vamos lá Jesus, vamos lá Jesus. Aí de repente você começa a olhar para o lado, você começa a ver o ser humano, você começa a selecionar as pessoas com quem você vai se relacionar, você começa a fazer um filtro das pessoas que você quer ter perto de você. Não estou falando de relacionamento amizade, não, estou falando de relacionamento de cuidado. O que a mão direita faz, a esquerda não pode nem saber. Não é fazer tirando selfie, não. Dando aqui sorrisinho, não. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala fazer e ficar assim, eu fiz, mas não fala com ninguém. Esse é o cuidado que a Bíblia fala. Essas são as obras que a Bíblia manda fazer. Essas são as coisas que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não esperava a plateia para fazer nada, irmãos. Ele só fazia. As pessoas vinham porque, por onde ele passava, ele deixava um rastro de milagres, um rastro de ensinamentos. Se é para a gente ser igual a ele, vamos ser nesse ponto. Por onde a gente passar, as pessoas ter o que falar bem de nós. Ter o que falar, não, aquele ali, o Fabrício, você conhece o Fabrício não? Rapaz, Fabrício é homem de Deus, bicho. Será que nós somos conhecidos por isso? Ou nós somos conhecidos, será, rapaz, ó, você conhece aquele ali? Ih, diz que é crente, mas só fala só, tá? Não é nada, não. Já pensou? Se as pessoas falam isso da gente? Ou pergunta assim, ou quando você fala assim, não, lá na minha igreja, você é de igreja? Que igreja que você é? Primeira pergunta que fazem, né? São os frutos, irmãos. Não são os títulos que aparecem, são os frutos. Quando você faz algo, as pessoas vão falar, opa, por esse fruto, eu conecto você a isso. Não é você falar, e a pessoa, não, então se ele fala isso, ele faz isso. Não. Primeiro eles vão olhar o que você faz, depois quem você é. Primeiro eles compram você olhando para você, não é isso, sabe? Quando você vai comprar um produto, você olha e você compra ele com o olho, depois você gasta o dinheiro nele. Para você pegar a mensagem, primeiro você tem que dar credibilidade a quem está enviando a mensagem, e não uma pessoa que não tem credibilidade. Pensa numa pessoa que você considera indigna de estar aqui no templo hoje, aqui, pregando aqui, essa pessoa aí, pelo amor de Deus, não dá moral não. Essa pessoa, se ela estivesse pregando aqui hoje, vocês estariam sentados aqui? Mesma coisa, com você, com o mundo lá fora. Se você não tem credibilidade com o mundo não vai ouvir a mensagem de Cristo. E você, nesse ponto, vai ser cortado, porque você não está cumprindo o seu papel. Você está piorando a situação, inclusive. A pessoa fala assim, esse Arão, daquele jeito lá, e crente, eu não quero ser crente, não. Você já pensou? Ser conhecido por isso? Você é o arquétipo de um cristão. Quando eu falo de cristão, eu lembro de William. Quando eu falo de cristão, eu lembro do João. Não, então está tranquilo. Então estou bem. Agora, se eu falar de outra coisa e lembrar de vocês, aí vai ser ruim. Temos que ser conhecidos porque damos frutos. Temos que dar frutos para sermos conhecidos. Amém? Bom, disso tudo aí, o que a gente pode concluir? Somos apenas a imitação de Cristo. Concordam comigo? Inclusive o nome cristãos foi pejorativo no início. Pequenos cristos. Imitadores de Cristo aí, ó. Aqueles imitadores ali, ó. E nós pegamos isso como identidade. A sua identidade é ser cristão? A sua identidade é se parecer com Cristo? Você imita Cristo? Quem canta e toca aqui sabe que, como a gente vai cantar alguma coisa, a gente procura se identificar com algum cantor ou com alguém que está tocando, né? E geralmente a música que a gente está tocando, a gente tenta tocar igualzinho quem escreveu, quem cantou lá. Será que quando Jesus Cristo fez aqueles atos, cuidou das pessoas, nós também queremos fazer igualzinho ele fez? Será que nós chegaríamos e separaríamos uma briga de um adultério e falaria assim, não, cadê o cara também? Chama um cara lá, porque a mulher pecou e o cara também pecou. Quem aqui não tem pecado? Atira a primeira pedra aí. Você faria isso? Separaria uma briga assim, do nada?
Isso Jesus fez. Será que você iria na casa de duas irmãs com um irmão morto? Falaria, não, vamos lá, vou cuidar de vocês. E Jesus fez isso. Por que a gente não faz? E ele mesmo fala, eu vou e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se credes em mim, se estiverem em mim. A gente tem que estar na videira verdadeira. Se não estivermos ligados à videira verdadeira, nós somos um ramo morto. Só servimos para alimentar uma fogueira. Que fruto então é esse? Alguns dizem que é o Evangelho. O vosso fruto é o Evangelho. A gente fala, traz a boa mensagem, boa palavra, ok. Outros dizem que são as obras, ponto. Não estão totalmente errados, porque o Evangelho e as obras fazem parte desse fruto. E eu queria trazer que o nosso principal fruto é o nosso caráter cristão, nosso caráter de Cristo, nossa vida em obediência a Cristo. Nós devemos seguir os mandamentos. E qual é o mandamento que Jesus Cristo nos ordenou a fazer? João 13. Abre para a gente aí, para a gente encerrar. O pessoal da música querendo vir, pode ir já vindo já. João 13, no versículo 34, fala o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Você percebeu que nós só seremos conhecidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós dizemos fazer? Então que fica a nossa reflexão. Somos um ramo ligado à videira e devemos produzir frutos, bons frutos, frutos de obediência a Deus, que trazem o sabor, que trazem o gosto, o cheiro de Jesus Cristo.